Na oficina da matéria grosseira dos enteais. Segunda parte. Hoje, pois, continuai a seguir-me pelos caminhos através do ambiente mais próximo de vossa existência terrena. Imaginai-vos dirigindo-vos para esta terra, conforme se dá em cada encarnação. Não importa seja a primeira ou mesmo já a 50ª. Aí não é possível que a alma, que aguarda pela encarnação, possa deslizar, sem mais nem menos, para dentro de um corpo terreno. A própria alma, que devido à sua espécie nunca se liga ao corpo de matéria grosseira, mas só é capaz de anexar-se a um corpo terreno, quando estiverem satisfeitas as pressuposições para isso exigidas, não conseguiria movimentar o corpo terreno sem uma ponte especial, tampouco incandescê-lo. Os fios que se ligam pela atração da igual espécie não bastam para tal finalidade. A fim de dar o quadro de maneira bem clara, quero retornar mais uma vez e mencionar em breves traços algumas condições já conhecidas para uma encarnação. Para as encarnações não são decisivos, em todos os casos, os efeitos da lei da atração da igual espécie, mas existem para isso ainda outras possibilidades e razões determinantes. A lei da reciprocidade intervém também aqui, e às vezes com uma força que sobrepuja tudo mais. Uma alma fora do corpo terreno, que se acha fortemente ligada pelos fios da reciprocidade a uma outra alma que está num corpo terreno feminino, é irrevogavelmente conduzida por esses fios para aquela mulher na terra, tão logo nela se ofereça oportunidade para uma encarnação. Ao lado de tais condições, que são inevitáveis, corre ainda a lei de atração da igual espécie. Além desses dois acontecimentos, há ainda outras espécies e possibilidades, das quais só chegaremos a falar no decorrer do tempo, uma vez que hoje cada desvio desnecessário apenas turvaria a clareza do indispensável quadro. Por essa razão, portanto, digamos somente por enquanto que todos os fios, não importa de que espécie, não podem bastar para possibilitar à alma movimentar e encandecer o corpo de matéria grosseira. Mesmo que seja cumprida a condição de que a alma, mediante quaisquer fios, se encontre nas proximidades do corpo em formação, e que também o corpo, em sua irradiação, atinja o grau que possa segurar a alma, conforme já mencionei numa dissertação anterior, a alma seria assim ligada ao corpo, mas nem por isso estaria em condições de mover ou encandecer esse corpo terreno a ela ligado. Para isso ainda falta uma ponte. Ao invés de ponte, podemos dizer também instrumento, do qual a alma ainda necessita de modo especial. E essa ponte tem de ser construída, por sua vez, pelos pequenos enteais. Isso se realiza, como tudo, também dentro das leis do exato encontro de bem determinadas irradiações em que coparticipam, nesse caso, a masculinidade terrena e a feminilidade terrena, bem como diversos fios do destino
que correm para esses dois seres humanos, e também para a alma que entra em cogitação. Também este processo precisará mais tarde de uma explicação especial. Por hoje basta a indicação de que tudo isso forma o ponto de partida determinante para a atividade daqueles pequenos enteais que constroem as pontes para as encarnações das almas. E essas pontes são aquilo que já hoje é por muitos chamado de corpo astral. O corpo astral consiste de matéria grosseira mediana. Ele tem de ser formado pelos pequenos enteais antes do pesado corpo terreno de matéria grosseira, de maneira que quase parece como se fosse formado simultaneamente. Mas assim não é, pois o corpo astral, ainda quero, devido à simplicidade, continuar com essa denominação conhecida até agora, tem de preceder tudo o que deve se formar na pesada matéria grosseira. Existem muitas pessoas que chegaram a saber da existência das assim chamadas coisas astrais, mas não conhecem a sua finalidade efetiva, nem o verdadeiro processo de formação. Aqueles que até agora sabiam das coisas astrais contemplavam tudo, por sua vez, apenas de seu ponto de vista, e por isso como que originado da matéria grosseira pesada. Na maioria dos casos, veem eles nisso cópias da matéria grosseira pesada, porque também cada planta, cada pedra, enfim, tudo quanto é de matéria grosseira pesada, tem aparentemente a sua cópia no mundo astral. Mas não são cópias, e sim modelos das coisas da matéria grosseira pesada, sem os quais, todavia, nada se formaria, nem poderia se formar na matéria grosseira pesada. Nisso reside a diferença. A esse campo da matéria grosseira mediana poder-se-ia melhor chamar, segundo conceitos terrenos, de oficina dos modelos. Assim como um artista forma antes um modelo, do mesmo modo surge o assim chamado corpo astral antes do corpo terreno pesado. Só que, na criação, nada existe que sirva apenas a um determinado fim, como com o ser humano terreno para mais tarde ser posto de lado. Pelo contrário, tudo, mesmo o aparentemente ínfimo, tem na criação um múltiplo valor de necessidade. Na atuação dos enteais, cada coisa por si pertence ao todo, como peça necessária. Ela é também uniformemente perfluída e transpulsada pelo todo e com o todo. Assim, cada pedaço na Terra, a própria Terra até, tem um modelo cooperador. Alguns, aos quais é permitido ver, denominam isso sombras. Outros, conforme já foi dito, corpo astral. Para isso, há ainda outras denominações menos conhecidas, mas que indicam, todas elas, a mesma coisa. Nenhuma delas, porém, é a certa, porque, de novo, foi visto do lado errado, ao passo que sobre a origem não existe saber algum. Nada existe na Terra que os pequenos enteais não tenham formado antes na matéria grosseira mediana, e ainda muito mais belo, mais aperfeiçoado. Tudo quanto acontece na pesada matéria grosseira, até mesmo a habilidade dos artesãos, o trabalho dos artistas, etc., é tirado
apenas da já precedida atividade dos pequenos enteais, que já têm isso pronto, e muito mais ainda na parte mediana e fina da matéria grosseira. E lá, tudo isso é ainda muito mais aperfeiçoado, porque os enteais atuam de imediato nas leis da vontade de Deus, que é perfeita, e por isso só pode exprimir o que é completo em suas formas. Cada invenção, mesmo a mais surpreendente, é apenas um empréstimo de coisas já postas em prática pelos enteais em outros planos, dentre as quais muitíssimas ainda se encontram prontas para os seres humanos aurirem e transmitirem para a pesada matéria grosseira da Terra. No entanto, apesar desses modelos tão facilmente alcançáveis unicamente por pesquisadores sérios, cheios de humildade, aqui na Terra muito foi por sua vez torcido pelo raciocínio, porque na maioria dos casos faltava àqueles agraciados para isso a humildade necessária para um aurir puro. E além disso, os habitantes da terra, em sua presunção que a tudo estorva, até agora não atentaram às leis divinas na criação. Somente pelo conhecimento exato delas, o inventar, ou melhor dito, o encontrar em outros planos, e assim também a acertada transmissão para a pesada matéria grosseira desta terra, tornar-se-á muito mais fácil e mais exata do que até agora, e também muito mais ampla. Portanto, o plano astral não é um espelho da matéria grosseira. Em primeiro lugar, ele próprio se compõe ainda de matéria grosseira, só que de espécie pouco mais fina do que a da Terra. E em segundo lugar, isso também ocorre em sentido inverso. A pesada matéria grosseira terrena é a reprodução da matéria grosseira mediana, do assim chamado plano astral. Existem, porém, para o plano astral, dois caminhos, e com isso também duas grandes divisões básicas. Uma que conduz para a matéria grosseira pesada, e a outra que se afasta dela. A parte que conduz para ela é a necessária ponte para a construção no terrenal. E a parte que se afasta é, por sua vez, a expressão formada do pensar e agir dos espíritos humanos que se acham sobre a terra em vestes terrenas. A este respeito, o saber de até agora dos seres humanos é apenas fragmentário, sendo que estes poucos fragmentos têm sido, devido ao desconhecimento, ainda caoticamente misturados, sem conexão real. Foi composto assim apenas um quadro fantástico, sem consistência, pairando no ar qual miragem, exercendo por isso uma fascinação especial sobre tantas pessoas instáveis. Pois aí podem tão bem se regalar na irresponsabilidade. Nisso, o ser humano pode permitir-se estabelecer suposições audazes, que ele, naturalmente, deseja de bom grado ver consideradas como sendo saber e certeza, consciente de que aí ninguém poderá responsabilizá-lo se nisso errar. É-lhe dado ensejo, segundo sua opinião, de uma vez representar algo sem ter responsabilidade. Sim, perante os seres humanos, mas não perante as leis de Deus. Perante estas, cada um é
totalmente responsável por tudo quanto diz, em cada palavra. E todos os que seguem as suas acepções falsas, mesmo aqueles que ele apenas estimula com seus falsos ensinamentos a novas fantasias próprias, todos passam a ficar firmemente acorrentados nele. E ele terá que ajudar cada um a se libertar antes de poder pensar em si próprio e em sua ascensão. Continua na terceira parte.